Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos ainda, em ritmo de começo, não é verdade? Hoje é o primeiro domingo do ano de 2026 e nós não podemos perder tempo, Falar para Deus aquelas palavras mágicas: eu sinto muito, eu te amo, eu tenho gratidão, eu sinto muito, eu te amo, eu me arrependo, eu tenho gratidão. Esta é a nossa oração de agradecimento, verdade? Então nós somos daqueles que sempre volta para agradecer por todos os feitos, não é verdade? Por tudo aquilo que foi feito, já foi feito, que está fazendo e que irá fazer, pela fé irá fazer, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, bom dia mais uma vez. Nós estamos aqui para nesse primeiro domingo do ano, para estarmos dando continuidade o nosso objetivo, na verdade, a nossa escola bíblica no lar. Muitos não podem sair para ir para a igreja, para a escola bíblica, ouvir a palavra, e muitos até vão, mas vão apenas para os cultos de adoração, e vão para casa, mas não têm assim conhecimento da palavra, não é verdade? Então a palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? E como crerão se não houver quem ensine? Não é verdade? Preste atenção. Então a palavra diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então muitos foram chamados, para ficar atento, para despertar, não é verdade? Não viver em religião. Mas poucos foram escolhidos para poder estar ministrando a palavra de Deus, para ser o braço de Deus, não é verdade? Seus olhos de Deus, não é verdade? Preste atenção. Então nós estamos aqui para ser cooperadores uns dos outros, não é verdade? Para poder assim compartilhar a palavra verdade, A palavra verdade, porque nós temos vivido muitos tipos, de adoração. Adoramos isso, adoramos aquilo, adoramos por causa da música tal, adoramos por aquilo, mas o que nós precisamos entender é o objetivo de Jesus é que nós venhamos a ter conhecimento da palavra, não é verdade? O tempo todo a palavra nos incita a conhecer a palavra, não é verdade? Para sermos conhecidos não é verdade? Lá em Mateus 7, no versículo 21 ao 23, todo mundo conhece essa passagem. Nem todo aquele que é religioso entra no reino espiritual de Deus, No versículo 22 fala: Senhor, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei, fez muita coisa. Deus, ele honrou, beleza. Mas no versículo 23, o próprio Deus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque tem muita gente fazendo muita coisa, não é verdade? Preste atenção, hein? Mas não é levando a verdade de Deus, não é falando da parte de Deus, é falando da parte de si mesmo, é falando da parte de estatutos variados que há hoje na Terra, não é verdade? Preste atenção, objetivos, variados. Então o que nós precisamos é nos atentar, não vamos generalizar nada, nem falarmos de pessoas físicas, não é verdade? Mas estamos falando de um sistema que precisamos estar atento para nós não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, porque assim Deus do princípio, foi falado, Deus, aquele que estava ali do lado, sendo instruído no silêncio, que era Josué, O próprio Deus, ele ali levou Moisés para poder estar resgatando o povo, não é verdade? Preste atenção, hein? E lembre-se que lá na frente
Josué é que estava apto, né? É que foi apto a atravessar o Jordão com aquele povo remanescente. Então há um povo remanescente que é o Josué da Bíblia, né? Que está aí nesse deserto da religiosidade, com muitos que foram chamados, mas poucos foram escolhidos para ser Josué. Entendeu, menino? Presta atenção. Então nós temos que compreender que nós só avançamos na palavra verdade. Verdade? Presta atenção, hein? Quando nós nos atentamos para a pesquisa, a palavra, né? Pesquisar, estudar, buscar. Não buscar presença, né? Que muitos entendem, né? Palavras contrárias, não é verdade? Ou são induzidos, não é verdade? Presta atenção. Assim como exemplo apenas a oração. O próprio Jesus ensinou o quê? Quando quiser orar, entra para o seu quarto. Mas o mundo ensina o quê? Né? Vai para o monte buscar a presença. Então, são assim, coisinhas assim que nós precisamos nos ajustar. Né? Que nas cartas lá que foram escritas para aquele povo da Ásia Menor, que está lá em Apocalipse, né? Diz que é um povo, né? Que não é nem quente nem é frio, só é religioso. E ali a palavra diz, né? Eu estou a ponto de vomitar-te. Então nós não queremos fazer parte desse povo que está na boca, né? Ali de Deus, que está fazendo, né? Não está fazendo bem, ele está a ponto de vomitar. Precisamos entender a palavra. Então, para começar, né, vamos falar em alguns versículos, não vamos ler todos, vamos falar, vocês anotem para estar meditando, pesquisando, porque é a palavra que limpa, é a palavra que consola, é a palavra que edifica, é a palavra que faz você crescer na graça e no conhecimento, não é verdade? Crescer em graça e conhecimento, olha só a palavra, sempre estamos falando de conhecimento. Lembrei de Oséias 4:6, né? Que eu sempre lembro quase em todos os vídeos. O povo foi, Israel, né? Aquele povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque a liderança não ensinou, não deu conhecimento, deu religiosidade, deu costumes, deu tradição, deu rituais, mas não deu conhecimento. Então o povo foi destruído, não é verdade? Presta atenção. Então nós vamos compreender a palavra a partir de que nós tenhamos esse entendimento, não é verdade? Lembrei agora de Filipenses 4, a partir do versículo 17 e 18, né? Então, nós temos que entender, né, o que tudo aquilo que é bom, né, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo, né, nós temos que tomar para nós, não é verdade? Nós temos que tomar para nós, não fazendo tempestade em copo d'água. O que é fazer tempestade em copo d'água? É que quando nós vemos, às vezes, uma pessoa, não vemos diploma, pregar, falar, né? Às vezes ouve de pessoas comuns, não é verdade? Preste atenção, uma criança sorrir para nós, de repente é uma bela pregação, apenas uma criança sorrindo para você, alguém que chega e fala algo de bom para você, que abre o teu coração, que você fica, né, de boa, de repente, na verdade, assim como tem muitos que de repente encontram você já está ali no meio, né, cabisbaixo, e às vezes as pessoas chegam e te lançam palavras de maldição, palavras de tristeza, e você acaba o quê? Acaba se diminuindo, acaba piorando a situação, né? Então temos esses dois povos ao nosso lado, né? As pessoas tem pessoas que é tão negativas que chega perto de você, entendeu? Não te produz nada, não te acrescenta nada, na verdade apenas subtrai até a tua energia, entendeu? Subtrai a tua paz,
Então nós temos que estar atento, né? Ver com quem nós estamos, né, tendo comunhão, porque de repente nós estamos tendo comunhão com aquele que não acrescenta, só subtrai. Não estou falando de coisas físicas, mas estou falando das coisas espirituais, porque o nosso objetivo é falar do Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo é espiritual, não é o Evangelho segundo os evangélicos, né? Que posteriormente nós vamos fazer um vídeo para, mais uma vez, já fiz, vou fazer de novo, para que entendam, né, que evangélicos é uma coisa e cristão é outra, né? Preste atenção, lembrando que nós somos cristãos. Então vamos compreender a palavra, não é verdade? Vamos compreender a palavra. Eu ia abrir aqui rapidinho, né, para ler uma passagem, para poder vocês anotarem aí, né? Vocês simplesmente anotarem. Está em, deixa eu ver aqui, em Filipenses, né, que eu acabei lembrando dessa passagem, vou ler um pedacinho. Filipenses 4, que diz assim, ó, no versículo 9, 8 ou 9, versículo 9, que tem pouca luz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é verdadeiro, presta atenção. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, presta atenção, tudo que é justo, né? Tudo que é de boa fama, tudo que é puro, né? Presta atenção, nós temos que estar prestando atenção nas coisas que a gente ouve, não é verdade? Não podemos engolir, né? Porque muitos mandam qualquer comida de goela abaixo pra gente e você vai falar amém, vai engolindo. Não! Temos que prestar atenção, temos que respeitar, ouvir, não é verdade? Preste atenção. Mas daí engolir é outra coisa. Então temos que prestar atenção. Então a palavra aqui diz isso, né? Finalmente, tudo que é verdadeiro. Então temos que lembrar dessa palavra, verdade, porque a palavra nos incita muito sobre essa palavra verdade, né? Então, tudo que é de boa fama, né, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, né, se há algum louvor existe, né, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, né? Então, se o que você está sendo instruído está lhe trazendo liberdade e não está te escravizando, está te dando realmente, você está crescendo, você está sendo livre para adorar. Não é verdade? Se é verdadeiro o amor que vocês estão vivendo, se não é um amor fingido, um amor interesseiro, mas é um amor verdadeiro, entendeu? Preste atenção. Então, o que também aprenderam, receberam, entendeu? E ouviram de mim, Paulo dizendo aos filipenses, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, né? Então ponham que em prática, porque muitos nós estamos ouvindo, por isso ficam no deserto da religiosidade, porque ouve, mas não põe em prática, né? Assim como nós ouvimos muito falar de Cristo, não é verdade? Preste atenção, mas não põe em prática Cristo na vida, né? Vive vivendo Jesus de Nazaré, né? Quantas pregações eu vejo aí, né, sobre o Jesus de Nazaré, entendeu? Preste atenção, mas exatamente fazer o que Jesus de Nazaré fazia, ninguém quer, né? Fazer o que aquele povo circunciso que do tempo de Jesus de Nazaré, né, fazia, ninguém quer, né? Quem é que quer circuncidar? Ninguém, né? Preste atenção. Então fazem meias
palavras, meias coisas, vive em cima do muro. Cristo e Jesus de Nazaré, né? Vive em Cristo e os profetas, enquanto a palavra de Deus diz em Hebreus 1, versículo 1, que no passado, né? No passado foi assim inspirado pela palavra pelos profetas, mas depois viveram o tempo que de Jesus, na verdade, preste atenção, Jesus se revelou, né? E depois através de Paulo, né, a palavra foi iluminada para trazer esta informação no tempo vindouro, que é o tempo hoje, na verdade, preste atenção, porque muitos vão falar, que eu às vezes vejo, né? Toda palavra é inspirada por Deus, é verdade, leia direitinho. Toda palavra foi inspirada para ensino, né? Para ensino. Então tem que prestar bem atenção. Então, para ensino, como que você vai ensinar? O que acabamos de ler em Hebreus 1, versículo 1, que para a inspiração foi no passado, né? Antes de Jesus. Não é verdade? Ele inspirou Jeremias a falar: antes que você está no ventre da sua mãe, né? Eu já te conheci, eu que te designei para isso, para aquilo. Então é uma inspiração, ele inspirou. Mas quando Jesus veio e se revelou e habitou ali entre os judeus, ele se revelou, ele se revelava. É diferente, né? Preste atenção, hein? E depois, através de Paulo, quando ele encontrou Paulo ali, né? Atos 22, do 6 ao 9, a luz encontrou com Paulo, foi a luz, né? Que Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. Então, quando ele encontrou Paulo, né? E depois ele levou Paulo ali à terceira frequência que fala o céu, né? Saiu do corpo e Paulo não conhecia aquela situação e deu as instruções para poder trazer essa iluminação, essa revelação que chegou até nós hoje. Não é verdade? Para aquele povo naquela época que chegou até nós hoje. Entendeu, menina? Presta atenção, porque aqui o povo naquele tempo não podia suportar, não entendia, né? Tanto é que Romanos 10, do versículo 1 ao 4 diz isso: o fim da lei foi Cristo, mas eles zelavam pelas coisas do tabernáculo, do sacerdócio, né? Mas eles tinham zelo, mas eles não entendiam de Deus, eles não entendiam do mundo espiritual. É verdade? Preste atenção. E para isso Jesus se revelou. O Filho de Deus se revelou para trazer vida e vida em abundância. E para que nós viemos a prestar atenção. Não é verdade? Nesta vida. Nicodemos foi esperto, né? Foi lá na calada da noite falar com Jesus. Que coisa é essa aí? O que acontece? Entendeu? Como que nós podemos nascer de novo? Tá me entendendo o mistério? Então vamos compreender. Então, voltando aqui, menino, presta atenção, ou no começo, vai anotando aí que nosso primeiro versículo está aqui no Salmo 96, né? Muita versão fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Aqui na minha versão fala assim, ó: cantem ao Senhor uma nova canção. Todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor, bendizem o seu nome. Presta atenção, bem, presta atenção. Anuncie as suas qualidades. É o que nós temos que fazer, anunciar as qualidades de Cristo, né? Eu vejo muitos testemunhos, as pessoas falando de si mesmo, o que aconteceu na sua vida, exemplo disso. Nós temos que falar de Cristo, entendeu, menino? Presta atenção. Cante ao Senhor. Eu só estou lendo a Bíblia, entendeu? E eu gosto das coisas que está escrito na Bíblia, entendeu? Mas do direitinho do seu tempo, entendeu? Porque tem muita gente que prega sofisma. Pega a palavra lá, que não é para nós, é para Israel, né? De 2000 anos atrás, entendeu? E botam aqui como doutrina para a nossa realidade, que é que a gente engula, né? Presta atenção. Então aqui, versículo 2 diz assim, ó: cantem ao Senhor, bendiz o seu nome, anuncie as suas qualidades. Nós temos que anunciar a qualidade de Deus. Mas como, irmã, eu vou anunciar a qualidade de Deus? Você anuncia a qualidade de Deus falando dos feitos que ele fez
na sua vida. Nós somos exemplo de Deus aqui na terra, né? Preste atenção. Então diz assim, né? Vocês anotem todo o Salmo 96, aqui eu leio só alguma coisa, porque eu não enxergo direito, vamos bater a real, entendeu? Mesmo de óculos, aqui tem pouca luz para mim. Então cantem ao Senhor, bendiz o seu nome, anuncie as suas qualidades, vocês proclamem a sua salvação diariamente. Então nós temos que diariamente estar falando para o outro de Cristo. Por quê? Porque Cristo é vida, Ele que trouxe vida em abundância, né? Que Cristo, né? Cristo vive em nós, nos vivificou. Temos que falar o quê? Falar desse anunciar para o outro. Porque muitos vivem só de religiosidade, amém, 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 mas não sabem nem o que estão falando, amém. Então, como disse no princípio, muitos foram chamados, não é verdade? Preste atenção. De repente, muitos foram chamados para ouvir, porque todos temos que ouvir. Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado pelo Santo Espírito. Não foi por Jesus de Nazaré, por Melquisedeque, por Moisés, não, pelo Santo Espírito. Não é verdade? E aquele que é selado e escolhido, para quê? Para anunciar, para dar continuidade à palavra, entendeu? Então muitos são chamados a ouvir, mas o problema é que muitos ouvem, mas não praticam, ou não quer praticar, ou pratica palavras contrárias, né? Como este exemplo que eu dei. Não é verdade? Jesus ensinou na oração, entre para o seu quarto, mas o homem chega e fala, vamos buscar a presença, né, no monte. Então como que nós vamos sair, buscar a presença daquele que vive em nós? Então muitas das vezes, de repente por inocência, na verdade, o homem instrui o outro por sofisma, palavras contrárias, na verdade, que não tem a ver, na verdade, presta atenção, eu não posso buscar aquele que está em mim. Ele está em mim, ele se move em mim, é ele que me sustenta, é ele que edifica a minha vida. É ele que guia o tempo todo, entendeu? Como que eu vou buscar o que está em mim, que eu adoro, que eu vivo para adorar, e que é pela fé. A palavra diz, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então todo esse dom que é dado por Deus, como está em Efésios 4,11, que foi dividido dons para os escolhidos, é Deus em nós. Então eu não posso ser traidor, né? Como Judas, não é verdade? Se ele está em mim, eu não vou sair para buscá-lo, ele está em mim, né? A palavra de Deus diz em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Então eu não vou buscar a presença, é a presença dele que faz esta comunhão, é que faz nós termos esta ousadia espiritual para nos reunir e falar dele, não é verdade? Sem esse mover do Espírito Santo em nós, nós não temos nada para dar, não é verdade? Preste atenção, hein? Então o nosso texto-chave, agora vamos falar um pouquinho do nosso texto-chave, que é Eclesiastes 11, versículo 6, né? Eu primeiro vou falar aqui, então já abrimos, né? Aqui falando deste Salmo 96, que fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Por que novo? Porque é 2026? Porque mudou o ano? Não, não é por isso. É porque a cada amanhecer nós temos que ter esse entendimento de proclamar um cântico novo. É crescer, isso é crescer em graça e em conhecimento, porque o homem quer ficar rodeando em religiosidade, não é verdade? E não quer entender o novo. Tanto é que não vivem a novidade de vida em Cristo. Vivem em Jesus de Nazaré, vivem em Melquisedeque, Malaquias, Abraão, entendeu? Como doutrina, né? Porque temos que entender tudo isto, mas como história, né? Porque se
sem o conhecimento do contexto, não temos como entender textos, não é verdade? Mas daí pegar a história e jogar goela abaixo do outro como doutrina é outra coisa. Que nós temos que ser doutrinados é no Espírito Santo de Deus. Temos que avançar, crescer, né? Lembrei de Hebreus 5, versículo 11, né? Temos que avançar para o oráculo de Deus. Parar de só querer beber leitinho. Entendeu? É amém, amém, amém. Entendeu? Presta atenção. Então eu escrevi aqui para começar com o Salmo 96, porque eu lembrei disso, né? Temos que falar um cântico novo, não dar continuidade a filosofias, vã filosofia, a sofisma. Já falei, né? Sofisma é aquilo que está na Bíblia, é verdade, mas não é para nós. É uma verdade que foi para um outro povo, uma outra cultura. Então temos que ter esse entendimento da palavra, das linguagens de figura, né? Das metáforas. O próprio Jesus pregava por parábola, comparação do que o povo tem, o que é de dura ser vista na Bíblia, né? Tem um coração duro de entendimento, coração e mente é a mesma coisa, biblicamente falando. Entendeu, menina? Presta atenção. Então eu escrevi assim: cantar é o ser um cântico novo, né? Somos instruídos, né? E convertido pela palavra, não por crenças, não é verdade? Porque há muitas crenças, né? A minha é assim, a sua é assim, eu não vou ali porque é assim, eu vou não sei o quê, entendeu? O que nós estamos falando não é de crença, cada um tem a sua, problema de cada um, entendeu? Estamos falando aqui da verdade de Cristo em nós, entendeu? Presta atenção. Então, como disse, vamos ler o nosso texto base, né, que é Eclesiastes, né, 11, que é do 4 ao 6, né? Presta atenção. Nós temos que parar de tomar só leitinho e entender a palavra, não é verdade? Presta atenção. Então vamos logo aqui para... Vou ler aqui primeiramente 1 Coríntios 3, em primeiro lugar, porque a gente vai assim passo a passo para que entenda, né? Assim, vai anotando e entendendo o caminho para entendimento. Quando nós temos um endereço para ir, não é verdade? Presta atenção. Aí, muitas das vezes, a gente vai explicando, olha, passa por ali, aí tem um mercadinho aqui, aí vai assim, vai assado, e a gente fica mais fácil da gente compreender lá o alvo, da onde nós queremos chegar. Não é verdade? Presta atenção, hein? Então, vou aqui tentar abrir aqui, né? Em nome de Jesus, 1 Coríntios 3, a partir do seu qual versículo? Do 2 ao 9. Eu vou ler 1 Coríntios 3, do 2 ao 9, que diz assim, presta atenção, hein? Eu não vou ler tudo aqui não, tá? Porque, entendeu, né? Aí vocês anotam para ler depois. Do 2 diz assim, ó. 2 ao 9 diz assim, ó. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida. Paulo falando para ali os coríntios. Eu dei leite, eu estou falando de coisas básicas, entenda o que ele está falando. Eu estou falando para vocês de coisas básicas. Assim como a gente vê muito por aí, né, não generalizando, aí eles só falam muito de coisas básicas, porque não querem ter o trabalho de avançar, não é verdade? Porque sabe que as pessoas também têm dificuldade de alcançar, aí fica todo mundo na mesma, entendeu? Presta atenção. Aí por isso que Paulo falou para eles, entendeu? Presta atenção. Então ele disse, né? Eu lhes dei leite para beber, né? Tá vendo? Tem sempre comparação, metáfora. Ele não deu leite que nós conhecemos de vaca, de cabra para eles. Tá falando da palavra. Eu lhe dei coisinhas fáceis para vocês, né? Por isso, porque vocês têm dificuldade de compreender, entendeu? De compreender a palavra. Vocês têm dificuldade. Mas como ouvirão se não houver quem insiste em pregar, né? Presta atenção.
Porque o homem está acostumado a ouvir, a gostar aquilo que ele quer, né? O oba-oba, tá bom, amém, cumpriu aqueles momentos ali e tá tudo certo, entendeu? É desse jeito. 3. Por quê? Porque se há ciúmes e brigas com vocês, será que isso não mostra que são carnais e segundo os padrões humanos, né? Ele tá perguntando para eles, né? Eu só tô dando leite para você porque vocês vivem de confusão, vocês vivem de briga, vocês vivem com os egos aflorados, de vaidade, né? Soberbas. Será que esse comportamento de vocês, né, não é humano? Então, por isso que vocês têm dificuldade de entender o mundo espiritual, né? Paulo está chamando a atenção aqui deles, né? Eu não posso pegar uma comida sólida se vocês não estão sabendo beber nem o leite, né? Entre aspas, aqui é jogar pérola aos porcos, não é verdade? Preste atenção, que muitas das vezes quando você se propõe a falar da palavra de Deus, infelizmente, né? E não generalizando, né? E não julgando também, mas muitas das vezes é apenas uma metáfora, um modo de falar. Tá jogando pérola aos porcos, porque muitos viram a cara, não quer ouvir, tapa o ouvido. Não, eu já sei, se a pessoa não quer entender que há possibilidade de compreender mais um degrauzinho, mais uma coisa através de Deus, né? Há possibilidade, gente. Há possibilidades. Tem pessoas que tapam os ouvidos, tapam os olhos. Mas lembrei de 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vai anotando aí, que lá está dizendo, prega, insista. Entendeu? Eles queiram ou não queiram. Entendeu? Eles vão sentir coceira nos ouvidos. Entendeu? Mas cumpre o seu ministério. Lá está escrito, eu só estou lendo a Bíblia. Entendeu? Então Paulo está falando, são coisas carnais. Porque se vocês têm ciúme um dos outros, vocês e brigas entre vocês, né? Que muita gente que, como eu falei no início, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados, mas vivem de picuinha, né? Tem ciúme do outro, ciúme do ministérios, né? Já vi muito isso, eu já vivi muito isso. Ver pessoas, um canta assim, tem ciúme do outro que canta assado, né? Fulano que prega assim, tem ciúme do outro que prega assim. Aí o outro tem inveja, eu tô falando de coisas, né, verídicas, né? Pessoas que aí pega, anotam tudo e falam o que o outro fala, em vez de ter iluminação do Espírito Santo de Deus, não, fica copiando. Entendeu? Porque fica ali copiando o outro, tem ciúme do outro, né? Se puder, tapa o outro com um pano preto para ninguém ver, pega a sua palavra para chegar primeiro, né? Lembrei de uma passagem, depois nós falamos sobre isso, uma passagem que tem lá em 2 Samuel. Preste atenção, menino. Então aqui, 4. Quando alguém diz, né? As pessoas têm mania, estou lendo a Bíblia, mas as pessoas têm mania de falar assim, eu sou de tal lugar, não vou te ouvir, não, porque eu sou de outro lugar, eu não faço isso porque eu sou dali, eu não vou nesse culto porque eu sou da igreja tal, entendeu? Não, meu pastor é assim, não, porque não sei o que. Gente, eu não estou aqui pregando religiosidade, eu não estou aqui pregando o estatuto de bandeira de igrejas, entre aspas, né, igrejas físicas. Eu não estou aqui falando de pessoas físicas, eu não estou aqui se metendo na vida de ninguém. Eu estou falando aqui do evangelho, das boas novas, da novidade de vida, só isso, mais nada, né? Aí Paulo disse assim, vocês ficam em briga, falando, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, né? Eu sou disso, eu sou dali, tudo daquilo, presta atenção. Não é, aí Paulo diz assim, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Porque o padrões humanos é assim, se dividem, né? Cada um quer ser melhor do que o outro, né? Mas a palavra diz o quê? Que há coisas divididas, casa
dividida não subsiste, não é verdade? E corpo dividido não tem cabeça, não é verdade? Presta atenção, hein? Se esquartejar o corpo, né? Entendeu? A cabeça vai ficar esquartejada também. O corpo tem que estar ajustado inteiro. Tá aí Efésios 4,16, para quem quiser lá ler. Entendeu, menino? Presta atenção. Então tem que ter o conhecimento da palavra, porque é a palavra que traz um crescimento para você espiritual. Se você não tiver conhecimento, você vai ser escravo o tempo todo. Entendeu? Porque é o conhecimento que liberta. Entendeu? É o conhecimento que traz, né? Liberdade. Liberdade para quê, irmã? Para fazer isso, aquilo? Não. Liberdade para fazer o que nós estamos fazendo. Liberdade para falar com cabeça erguida do Deus vivo. Não de Jesus de Nazaré. Não de ficar anunciando morte do Jesus que já morreu há muito tempo, já acabou a história. Entendeu? Presta atenção. É desse jeito, hein? Então cada um fica falando, eu sou de Pedro, sou de Paulo. Aí ele diz assim, ó, são vocês, quem é Apolo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Todo mundo é servo, todo mundo é servo, por meio de quem vocês o creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Entendeu? Agora, presta atenção, o crescimento veio de Deus. Agora vamos compreender que agora eu vou ler o nosso texto-chave. Entendeu? O crescimento vem de Deus, não é verdade? Então não importa, Paulo joga uma semente, Apolo joga outra semente, então todos os seus caminhos que vocês conhecem, não é verdade? Presta atenção, joga a semente. Mas o crescimento, aleluia, entendeu? O crescimento quem dá é Deus, porque Ele sabe, né? Quem é de verdade, entendeu? Quem é de verdade, aquele que vai crescer, o trigo verdadeiro, e quem é a erva daninha, aquela que está no meio ali, né? Está no meio, só está no meio, mas não é conhecido de Deus, aleluia, porque vive pelos, entendeu? Em oba-oba. Quando eu falo oba-oba, gente, não é só isso não, mas oba-oba de apenas de cumprir coisas gravadas, né? Coisas decoradas, não é verdade? Preste atenção. Então como crescer, né? Não cresce, não adianta. Então vamos falar um pouco do nosso texto-chave aqui, que é Eclesiastes, né? Agora sim, para nós entendermos nesta introdução que nós queremos dizer. Eclesiastes 11, vou ler do 4 até o 6, mas o chave é o 6. Quem somente observa o vento nunca semeará. Presta atenção, hein, que nós acabamos de ler que o Paulo falou, eu planto, tu plantas, eles plantam, né, o verbo, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Vamos cumprimentar aqui, presta atenção. Quem somente observa o vento, né, nunca semeará, né? Que a gente vê, né? Já tem muita gente pregando, já tem muita gente falando, né? Fica aí vendo por ver, não, já tem muita gente assim, eu não tenho gravata, eu não sou isso, eu não tenho diploma, eu não tenho aquilo, eu aquilo outro, entendeu? Tá observando o vento, aí não planta, não joga, não semeia, entendeu? Presta atenção, hein? E o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, entendeu? Olha para as nuvens, vai chover. Eu não vou lá, não. Eu não vou colher, eu não vou sair, eu não vou fazer, porque vai chover. Ainda nem está chovendo, mas ele fala, vai chover. Acaba chovendo mesmo, porque a gente tem que vigiar o que a gente fala, né? Por isso, no mundo, muitas coisas negativas acabam acontecendo, porque há muitos na mesma frequência, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, entendeu? Preste atenção, hein? Vamos nessa. 5.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher, né? Na mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Vai entendendo o mistério. Olha 6. Semeia pela manhã a tua semente. Olha o que você tem para 2026 e o resto da tua vida, se tu crescer em graça e conhecimento. Vai prestando atenção. Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão. Continua, não pare de lutar, não pare de adorar, aleluia. Entendeu? Porque não sabes qual a prosperará. Você não sabe qual é a semente que vai dar crescimento. Se é a semente que tu plantou de manhã, se é a semente que tu plantou meio-dia, se é a semente que tu plantou à noite, se é a semente que tu plantou quando estava chovendo, se é a semente que tu plantou na rocha quando estava chovendo, não importa. Leia sempre a palavra, entendendo o que Deus quer dizer para nós. O crescimento sempre quem dá é Deus. Entendeu, menino? É Ele que faz, entendeu? Ele, quando quer fazer, quando Ele quer falar, como sabemos, falou através até de uma mula, Ele fala através de uma criança, Ele fala através de um mendigo na rua, Ele faz, entendeu? Presta atenção. Se nós não fizermos aquilo que nós fomos escolhidos para fazer, entendeu? Sempre haverá alguém que faz. Entendeu? Não importa. Preste atenção, então. Preste atenção. À tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Agora, vocês abrem os ouvidos e os olhos um pouquinho para este entendimento, né? Falar um cadinho, né, sobre esta passagem da Bíblia, né? Eclesiastes 11. Todos nós sabemos, né, que é a palavra de sabedoria que foi dada a Salomão, não é verdade? Foi dada a Salomão palavras de sabedoria. E até porque para chegar num tempo vindouro, não é verdade? Que somos nós, o povo remanescente, né? Escolhido para entender, para ter entendimento, conhecimento da palavra. Então, gente, preste atenção. Precisamos agora entender um pouquinho, uma comidinha sólida, né? Entendeu? Deixa o leitinho lá, né, na beira do fogão, vamos entender. Então, quando a palavra diz aqui, para vocês entenderem o versículo 6 que nós lemos, compreenda o que está falando no contexto do versículo 5, né? Preste atenção, quando fala aqui, ó, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se é aquela. Tá entendendo? No versículo 5 foi falado assim, ó, assim como tu não sabes qual o caminho. Aí tá falando de semente? Tá falando de caminho, presta atenção. Que tu tem que plantar pelo caminho. Entenda. Então, tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, né? Tem versão que fala, vocês não sabem como é que o vento entra, que vento é espírito, como o vento entra no ventre da mãe para gerar, dar a luz. Então, com esta semente que está falando aqui, não está falando de semente, como é que fala a palavra? Botânica, né? Agrícola. Não! Está falando da semente
espiritual, né? Espiritual, presta atenção. Então, está falando da semente espiritual. Então, nós temos que entender quando no dicionário, né, que nós temos, né, que traduz do hebraico, né? Vou ler, não dá para ler que a letra é miúda para vocês. Mas no hebraico, a versão, quando a gente aprende o que está escrito realmente no hebraico, fala-se aqui este versículo, entendeu? Presta atenção. O que quer dizer essa semente? Abre os ouvidos. Está falando de esperma. Entendeu? Tudo que tem vida, a semente é o esperma. Né? Está escrito aqui. Quando a gente não vou me prender a isso, mas é o estudo, entendeu? Trazendo a palavra, pegando a palavra na origem hebraica. Então, está falando disso. A semente, lembra que nós falamos ali, ele falou, ó, Paulo faz uma coisa, Apolo faz outra, né? Cada um faz uma coisa, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não estamos falando aqui de coisas físicas, que Deus ele trata de coisas espirituais. Então quando nós geramos, é o esperma, nós estamos gerando a palavra. Eu gero, você gera, outros geram, entendeu? Mas Deus está atento, porque o esperma da verdade vem dele. Então ele dá o crescimento naquilo que ele assina embaixo. Você está entendendo? Eu espero que tenham entendido. Meu Deus do céu, porque é tão fácil, né? Quando a gente tem boa vontade. Eu lembrei até de uma passagem, gente, que não estava aqui, né? O tempo está corrido. Eu vou pular aqui. Eu tinha muita coisa para falar. Eu vou pular aqui para poder terminar com uma passagem que está aqui em João 6. Vocês anotem aí, né? Em 1 Coríntios 15, do versículo 38 ao 54, também fala, né, desse tipo de semente espiritual. Vocês anotem aí para vocês lerem depois, que não dá para mim estar lendo agora. Entendeu, meninos? João 15, versículo 16, né? Jeremias 1, vocês já conhecem a palavra, não é verdade? Que ali foi falado, né? Antes que eu te falava, inspirado a Jeremias, antes de eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ele conhecia quem? Né? Antes de ser gerado, né? Entendeu? Antes de, né? Entendeu? Ele já conhecia. Então esse vento, esse esperma já era conhecido antes de ser fecundado. Entendeu o mistério da palavra? Entendeu? Eu gostaria de ficar falando até amanhã de manhã aqui. Mas vamos compreender e terminar aqui em João 6. Né? Lembrando aqui, quando Jesus estava ali se despedindo e falando, né, com os seus discípulos, chega aqui em João 6, Evangelho de João, está escrito assim, ó, João 6, a partir do versículo 60. Os discípulos escandalizados. Gente, essa palavra que primeiro foi dita lá no deserto, foi dita a Moisés, né? Depois foi dita ao sacerdócio levítico, entendeu? Que não foi falada, por isso que Oséias 4, ali do 1 até o 6, né? Ali fala que foi falado mentiras, né? O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque o conhecimento que foi levado, eles não executaram. E até nos dias de hoje é desse jeito, né? Se você for ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, se me falha a memória, está escrito ali, né? O Deus daquele século, né? Sempre foi Moisés, porque o povo, né? Paulo falando,
Porque o povo ele não conseguiu avançar para Cristo, mesmo sabendo que o fim da lei é Cristo, né? No mínimo eles ficaram em Jesus de Nazaré, do Filho do Homem, né? Histórico, quem falou está consumado. Entendeu? Não avançou para a graça, só fala na graça, mas não avançou para a graça. Entendeu? Preferem falar das leis de bênçãos e maldição, né? Viver de lei, enquanto já caducou. Presta atenção. É tanta coisa, vocês anotem Hebreus 6, né? Vocês lá vai estar tendo esse entendimento. Entendeu? A lei passou. Lê Hebreus 6, Hebreus 7, que vocês vão entender. Mas vamos aqui. Os discípulos ficaram escandalizados com essa palavra de Jesus. Estava ali ensinando, que quando chegou ali para Jesus se falar, né? Se revelar, ele trouxe a palavra da verdade. Mas irmã, falam tanto nessa palavra verdade. Então quando você vai entender pela origem, né, pela palavra origem hebraica, você chega na palavra que chama-se Cabala. Foi esse conhecimento que foi dado a Moisés, foi dado ao sacerdócio, foi dado ali aos discípulos, né, para ir pregar, né, pregar e tudo, mas eles não alcançaram, como não alcança até hoje. É um mundo espiritual, é o que nós falamos dessa semente, não é verdade? Quando nós falamos do fruto do Espírito, quando nós falamos, né, Gálatas 5:22, que é a verdadeira conversão, né? E tem o que? O fruto do Espírito, daquela verdadeira semente, né? Aqueles que nasceram, né, de Cristo, não é verdade? O homem, ele só tem a mente, né, aqui embaixo, né, na semente, tudo, presta atenção. Então vamos crescer um pouco mais, né? Falarmos de semente espiritual, entendeu? Presta atenção, da qual nós vivemos, temos vida, não é verdade? E vida eterna. Muitos vivem ainda em religião e falam muito e tem noivo, né? E noivo, gente, caducou. Jesus de Nazaré que foi o noivo, né? Que veio para as nações, que eram as noivas, não é verdade? Mas a escolhida era uma noiva, que é Israel. Entendeu? Presta atenção, esse é outro vídeo, tá? Então, a aliança eterna, a graça foi uma aliança eterna. A aliança eterna é casamento. É irrevogável. Eu vejo pessoas renovando alianças com Deus. Que é isso? Entendeu? Então é Deus que fez a aliança. Ele casou-se com a sua igreja, né? O cabeça casou com o seu corpo, entendeu? Então há um casamento. É só se ler lá todo Apocalipse 21 e Apocalipse, né, 22, que vai entender isso aí, esse mistério, né? É esposa, somos esposos, não mais noivo, entendeu? Não tem mais noivo, presta atenção. Então, meu Deus, vamos ler aqui. Então os discípulos ficaram escandalizados, porque eles não compreendiam essa linguagem, assim como você, de repente, está aí meio escandalizado, entendeu? Não conhece palavras assim, fala, né? É muito estranho que está falando, eu não vejo, eu só vejo nas igrejas falar, tudo posso naquele que me fortalece, a viuvinha fez isso, fez aquilo, não sei o que, eu não vejo, mas vamos aqui falar, a Bíblia tem mais coisa. Entendeu? É desse jeito. Presta atenção. Vou tentar ler um bocadinho. Queria ler bastante, mas só Jesus. Aqui no versículo 60, né, de João 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Dura esse discurso, está acostumado, entendeu? Não está acostumado só com religiosidade, oba-oba, entendeu? Presta atenção, hein? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras,
a respeito de suas palavras, interpretou, né? Interpelou isto, né? Dizendo para eles: vocês estão escandalizados? Jesus falou: vocês estão escandalizados? Vocês não eram lá do sacerdócio, vocês não ouviram, não foram para Jerusalém, vocês não vivem no tabernáculo, ouvem a palavra, né? Que naquele tempo tinha o livro de Isaías, né? Então ouviu toda a palavra que foi dita, né? É como diz Isaías 29:13, né? Jesus disse lá em Marcos 7. Realmente é como diz Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, vocês são hipócritas. Me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. Vocês só querem aprender cultura e tradição de homens, o que fulano fez, o que faz, o que a família de fulano faz o tempo todo. Entendeu? Vocês estão seguindo a homens, não a mim, né? Aí Jesus disse assim: vocês estão escancelados por quê? Aí diz assim: que será, pois, se vocês verem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Tá entendendo? Olha que nós estamos falando da semente que é externa, né? Então ele falou: que tal vocês verem o Filho do Homem, né? Porque aquele homem, Filho do Homem, ele não era filho de homem nenhum, né? Então foi uma semente que veio, né? Que veio de algum lugar, né? De onde estava, assim como Jeremias, né? Assim como você, assim, entendeu? Estava em algum lugar antes de ser fecundado. Tá me entendendo, mistério? Então ele diz assim, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. Entendeu? Então, quando foi formado ali no ventre, entendeu? Ali é corpo e alma. Entendeu? Tá formado, é um veículo para vir o vento, que quer dizer Espírito, vir o Espírito e... Né? Lembra lá de Gênesis, falando sopro? Entendeu? E ali, esta é a vida. Então, a vida é de antes do corpo. Tá entendendo o mistério? Então, tanto é que lá, eu lembrei de João 3, versículo do 11 ao 13. Depois vocês vão lá e ver. Tá escrito que ninguém vai para o céu, esse céu que o pessoal fica prometendo, que vai para o céu, que vai tocar flauta. Ninguém vai para esse céu. Lá tá falando que esse céu ninguém vai. E ninguém foi. Entendeu? Só quem foi para esse céu, quem é de lá. E quem foi de lá é esta semente que veio, que se manifestou, se revelou como Jesus. Está escrito. Entendeu, menino? Então diz assim, 63. O Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entendeu? Então não estamos falando aqui do mundo espiritual. Não estamos falando de religiosidade de ninguém. Entendeu? Contudo, há descrente entre vós. Entendeu? Então tem muita coisa na Bíblia que era para ser lido e a gente não vê, né? Porque é só textos isolados e a gente não cresce em graça, em conhecimento. Então aqui está falando, né? Caminho há muitos, né? Contudo, vocês são descrentes entre vós. Quais eram os que não criam a quem o havia de trair? Entendeu? Porque o homem ele está sempre se preparando para dar o bote, para trair. Assim como ali, né, ele foi escolhido, foram muitos chamados, né, muitos discípulos, mas os escolhidos foram os 12. E ali tinha Judas, né, ali preparado para dar o bote. Então, muitas das vezes, né, as pessoas têm comunhão quer dizer comum, união, mas sempre tem pessoas que estão do seu lado, mas preparado para dar o bote. Quem que é preparado para dar o bote?
tá assim te olhando pelo ombro, entendeu? Ah, vou esperar, ela vai cair, ela vai errar, ela vai fazer, entendeu? Não está em comunhão, na unidade, buscando, né, o conhecimento do Deus vivo, para viver a palavra, né, a graça de Deus. Graça quer dizer misericórdia, favor imerecido. Não, as pessoas têm, entendeu? Às vezes está rindo para você, mas está esperando você cair, entendeu? Está esperando algo acontecer, entendeu? De ruim. Você não vê? Vou dar um exemplo para a gente finalizar. Se você fala da palavra, ou você faz coisas boas, mesmo que não seja, né, de Deus ou religioso, você é uma pessoa boa, você faz alguma coisa boa, entendeu? Ninguém te dá importância. Mas se você tiver em algum lugar, fizer acontecer algo com você, ou até mesmo um acidente, a mesma coisa assim, mas enche de pessoa, entendeu? Gravando, viralizando, não sei o que, entendeu? Não é te acudindo. É porque as pessoas só chegam, as pessoas são negativas, elas só querem se achegar a você por coisas negativas, por algo que estiver acontecendo com você de ruim, entendeu? É mais difícil, né? São menos pessoas aquelas que te abraçam. Poxa, está sendo legal aquilo que você está fazendo, né? Você abre um comércio, ou você faz algo de bom, ou você tem um ministério, não importa, entendeu? As pessoas não se achegam, né? Não é para te ficar glorificando que não é para ser glorificado, não é para estar honrando aquilo que não é para ser honrado, entendeu? Não, mas é na unidade do Espírito Santo, né? Porque a palavra, lembrei que a palavra diz assim, ó, tem de bom ânimo, né? Então, muitas das vezes o evangelho é o quê? É o ânimo que você leva um para o outro. A pessoa está cabisbaixo, está sofrida, e a gente leva o quê? O ânimo. O ânimo é o evangelho, né? Mas poucos aquele que te vê sozinho, te vê solitário, te vê assim, né? Porque eu visito às vezes lugares, né? Já visitei também muitos orfanatos numa época aí. Então as pessoas solitárias, né, estão ali, é difícil as pessoas chegarem para estar levando ânimo, levando palavras boas, né? E não só palavras vãs que o vento leva, não. Porque quem está com fome não quer só ver falar em comida, ele quer comer, né? Então nós temos, quando a gente fala de amor, a gente tem que dar amor, não é ficar beijando todo mundo, abraçando todo mundo, não é isso que eu estou falando, vocês sabem, né? É dar atenção um ao outro, não é verdade? Na vocação em Cristo Jesus, né? Mas o homem, eles vivem muitas das vezes até unidos, mas apenas por, como é assim, para cumprir coisas, né, horários. Por exemplo, vou dizer uma coisa aqui, jogar o vento em uma palavra, mas que eu vejo isso, né? Pode até nem ser, gente, mas eu vejo isso. Muitas vezes tem igrejas cheias de pessoas, né? É muita gente, todo mundo lá beija, abraça, todo mundo é irmão, amado, não sei o quê. Mas já há 50 anos que eu sou de igreja, aí eu muitas vezes saio daquela igreja, às vezes a pessoa passa naquela mesma pessoa que te beijava lá, passa na rua, às vezes, entendeu? Nem te cumprimenta, não vez finge até que não está vendo, né? E aí você tem aquela multidão de pessoas de amizade, mas lá na igreja, entendeu? Fora ali você não tem aquela multidão de pessoas, é igual no rede social, né? Ah, eu tenho 5.000 amigos, tenho não sei quantos amigos, tem mesmo? Não tem. Você vai saber quem é teu amigo, né? Na hora da adversidade, não é só na hora do churrasco, mas na hora da adversidade, você sabe quem é teu amigo. Na hora que você também está tentando fazer algo, você também vai descobrir quem é seu amigo, né? Ah, vai sim, faz isso mesmo, vai dar certo, já deu certo, tô contigo, né? Tem muita gente, eu já vi muita gente fazer isso, não deu certo. Ah, mano, pega aí, já tem muita gente pregando, e quem é que te vai dar atenção? Entendeu? Então vamos prestar atenção em Jesus,
Infelizmente, a hora já deu. Depois nós vamos continuar nesse caminho, né, da semente, dessa semente espiritual. Eu espero que eu tenha colaborado um pouquinho, um degrauzinho, né, nesse evangelho, nessa novidade de vida, esse evangelho eterno, esse evangelho de Jesus, tá bom? Então, beijo no coração, um bom domingo para todos e vamos compartilhar os nossos vídeos uns com os outros, né? Pega o link, manda para fulano, manda para ciclano, entendeu? Presta atenção, só tentar ler aqui alguma coisa. Jorge Mantilha, 1 Coríntios, capítulo 3. Isso, verdade. Entendeu? Obrigada, Jorge. Obrigado, seguidor número 1. Beijo, Deli Silva. Beijo, Gentil Godinho. Beijo, Sônia Maria. Beijo todos vocês. Muito obrigado. Eu não tenho nem como falar essa palavra obrigado. Não expressa a minha gratidão, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.